Olá pessoal, sou o professor Orlando Mafra e o tema da nossa videoaula de hoje é Introdução à Cinemática e Velocidade Escalar Média. Se gostar do vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom pessoal, a primeira coisa é diferenciar um ponto material de um corpo extenso. Tudo vai depender da situação. Por exemplo, um carro. Um carro pode ser considerado um corpo extenso quando você for estacionar o carro, porque você não pode desprezar as dimensões de um carro ao estacionar. Mas um carro andando em uma pista, ele pode ser considerado um ponto material. Outro exemplo, uma formiga no chão da sala pode ser considerado um ponto material. Uma formiga andando sobre uma pedra é um corpo extenso, em comparação à pedra. Então, o corpo extenso é aquele que você não pode desprezar suas dimensões. Ponto material é aquele corpo que você pode desprezar suas dimensões, tá bom? Posição numa trajetória. Temos aqui uma trajetória e temos aqui outra. Na pista, quem já viajou, já viu que tem a plaquinha com a quilometragem. 90 quilômetros, quilômetro 120, quilômetro 60, não é isso? São posições, espaço. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem o marco zero, que é chamado também de origem dos espaços, tá bom? No enunciado da questão do vestibular, nem sempre ele vai falar posição zero, tá? Vai falar para você o seguinte: o carro, o móvel se encontra na origem dos espaços. O móvel chegou na origem dos espaços, que é o ponto zero aqui, tá? É o espaço zero. Temos aqui a posição 10 km, que é o espaço 10 km, posição 20 km, que é o espaço 20 km, temos a posição menos 10 km. Bom, referencial. Referencial é aquele objeto ou corpo que você utiliza como referência, o sistema de referência. Por exemplo, temos esse trem aqui que se move para a direita. Temos um passageiro sentado dentro do trem, uma lâmpada aqui, a estação observador. Em relação ao observador, o passageiro está em movimento? Sim, porque há uma variação do espaço ao passar do tempo. Em relação à lâmpada, o passageiro está em movimento? Não, não há um deslocamento entre os dois ao passar do tempo, tá bom? Agora, aqui temos um ônibus em movimento para a esquerda, o motorista, o passageiro, uma pessoa e o ponto de ônibus. Em relação ao motorista, o passageiro está em movimento? Não, não há uma variação do espaço entre eles. Em relação ao poste do ponto de ônibus, o passageiro está em movimento? Sim, porque há uma variação do espaço entre eles. O poste está em movimento em relação à Lua? Sim, porque há uma variação do espaço entre o poste e a Lua. Tudo bem? Entenderam? Pessoal, a forma da trajetória depende do referencial? Também, né? Temos um observador aqui dentro do trem e outro observador no solo, que é o observador S, tá bom? Quando desprende uma lâmpada no teto do trem, o observador dentro do trem vai ver uma trajetória em linha reta na vertical. E a pessoa que está fora do trem vai ver um arco de parábola. Tudo bem? Tudo depende do referencial. Velocidade escalar média, VM. Velocidade escalar média é definida como a razão entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo gasto para percorrer esse espaço. O deslocamento, né, que é a posição final menos a posição inicial. O intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, se você quiser saber a velocidade média, é só você dividir o espaço percorrido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Temos um fator de conversão da unidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Se você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai precisar pegar o valor em quilômetros por hora e dividir por 3,6. Se você quiser passar o valor de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai precisar pegar o valor e multiplicar por 3,6, tá bom? Um exemplo. Um ônibus passa pelo quilômetro 30, posição inicial, de uma rodovia às 6 horas, tempo inicial. E às 9h30, tempo final, passa pelo quilômetro 240, posição final. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Bom, primeira coisa, vamos determinar o deslocamento. Posição final menos posição inicial. Posição final 240, posição inicial 30.
o deslocamento foi de 210 km. Agora o intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. O tempo final foi de 9 horas e 30 minutos e o tempo inicial de 6 horas. 3 horas e meia. 3 horas e 30 minutos. 3,5 horas. Ok? Agora que a gente tem o espaço percorrido e o intervalo de tempo, divido um pelo outro e descubro a velocidade. 210 dividido por 3,5. Me dá uma velocidade média de 60 km por hora. Se eu quero o valor em metros por segundo, pego isso aqui e divido por 3,6, ok? Bom, pessoal, esse exemplo agora, eu preciso que vocês tenham na cabeça que está isento da ação de forças externas, tá bom? Então, temos aqui o planeta Terra, temos Saturno. Temos aqui a Capitã Marvel. Ela recebeu um chamado no planeta Saturno, então ela foi lá. Para começar a entender melhor isso, eu preciso determinar um referencial. Tá? O meu referencial vai ser a Terra. Então a distância percorrida pela Capitã Marvel vai ser em relação à Terra. Tá bom? Aqui eu tenho a trajetória. E essa trajetória também me diz a distância, tá? Que é de 1,4 vezes 10 a 9 km. A distância da Terra a Saturno, do ponto de partida até o ponto de chegada, tá bom? Mas qual foi o intervalo de tempo da Terra a Saturno para a Capitã Marvel? 10 horas. Então eu tenho a distância percorrida pela Capitã Marvel e tenho o tempo. Agora eu consigo determinar a sua velocidade escalar média entre a Terra e Saturno. Pego aqui a distância, o tempo, 10 a 9 dividido por 10, corto um expoente aqui, eu tenho que a velocidade escalar média desenvolvida pela Capitã Marvel é de 1,4 vezes 10 a 8 km por hora. Ok? Exercício, pessoal. Nesse exercício, eu peço que vocês deem um pause aí no vídeo e tentem fazer, tá bom? Vamos lá. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Determine a velocidade escalar média da carreta no percurso. Bom, pessoal, primeira coisa, temos aqui a ponte, o comprimento da ponte, temos o comprimento da carreta. Pensando no ponto final aqui da carreta, ele vai ter que chegar até aqui para que a carreta consiga atravessar por completo a ponte. Beleza. Mas a distância que esse ponto vai percorrer? Esse comprimento da carreta e depois o comprimento da ponte. Então a distância que a carreta vai percorrer são os 20 metros mais os 180 metros da ponte. Ao todo 200 metros. Entenderam? E qual foi o intervalo de tempo? 10 segundos. Agora eu consigo determinar a sua velocidade escalar média. 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. Se eu quiser passar para quilômetros por hora, pego esse valor e multiplico por 3,6. A velocidade escalar média da carreta foi de 72 km por hora. Exercício 2. Deem pause no vídeo e tentem fazer. Vamos lá? Continuando. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. Então, durante a metade do percurso, ele viajou com velocidade de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Primeira coisa, pessoal, a sugestão é você desenhar o que está acontecendo. Essa é a primeira metade do percurso, considerando o percurso todo como 2D, tá bom? Então, metade é D. Ele percorreu com velocidade de 30 km por hora. A outra metade, que é D, ele percorreu com velocidade de 10 km por hora. Para saber a velocidade escalar média do percurso total, eu preciso da distância total e do tempo total. Tudo bem? Então, eu sei que velocidade é distância sobre tempo. Eu descubro que o intervalo de tempo aqui, na primeira metade, vale D sobre 30. O intervalo de tempo na segunda metade vale D sobre 10. Tudo bem? O intervalo de tempo total de A para B é só somar. D sobre 30 mais D sobre 10 dá 4D sobre 30, tá bom? Agora que eu tenho o intervalo de tempo total, eu vou pegar a distância total, que é 2D, e dividir pelo intervalo de tempo. Corta D com D, eu encontro que é 15 km por hora. Tá bom? A velocidade média de A para B, nessa situação, foi de 15 km por hora.
Pessoal, um grande abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar e deixar seu like. Um grande abraço, até a próxima.